Oi, gente, tudo bem? Bom, resolvi fazer 2 vídeos. Um para falar sobre memória de trabalho e outro para falar sobre função executiva. Porque de todos aqueles elementos de memória que a gente já viu, esses são os fundamentais para qualquer área que você for atuar. Na educação, na assistência, se você for, enfim, qualquer área que você for usar esse conhecimento, essas são as áreas que a gente mais tem demanda, né, para a gente estudar e para a gente verificar, tá? Então, onde que a gente está aqui no nosso PowerPoint? Vou dar uns minutinhos aqui. Onde que a gente está? A gente está aqui, né? Memória, né? Para que serve? Tem lá naquele material de base que a gente já viu, mas a gente sabe que é a capacidade que todo ser vivo tem de armazenar e de buscar essa informação quando for necessário. Ela é responsável, gente, por aquilo que a gente é, pela nossa identidade, por contar a nossa história e contar a história dos outros também, né? Conforme a gente vai sabendo, a gente vai guardando e armazenando e quando é necessário, a gente evoca isso. Eu coloquei aqui no slide mais coisas, né, sobre o processo de armazenamento, né, esses 3 processos aí, a consolidação, a evocação e a aquisição, né. Não vou ficar lendo aqui, depois vocês leem aí com calma, né. Então, depois explica certinho o que é cada uma dessas coisas, né. E aqui, memória de trabalho e funções executivas, que são 2 ferramentas importantíssimas, né, linkadas aí com a questão da memória. Bom, eu vou começar falando sobre memória de trabalho. Para que serve? Qual a importância dela? Né? Onde que a gente vai utilizar? Vou voltar aqui para olhar para vocês, tela cheia. Memória de trabalho, gente. O que é essa memória? Né? Qual é o funcionamento dessa memória? Para que ela serve? Memória de trabalho, gente, é a base, é aquilo que a gente usa lá, quando a gente vai começar a aprender tudo o que a gente aprendeu ao longo da vida, os conhecimentos prévios, né? Lá no WhatsApp, eu coloquei, né? Que a gente gosta de chamar aquele que está sujeito a nós de aluno, sem luz, mas na verdade, todo mundo traz em si algum conhecimento, né? E a memória, ela é capaz, ela é o organismo que detém essas informações e vai fazer link com aquele conhecimento novo que a gente vai apontar. Bom, memória de trabalho é importante? Importantíssimo. Por quê? Porque é ela, gente, que ela, através do nosso sistema sensorial, ela capta toda a nova informação que chega até a nossa mente, né, até o organismo total da memória, e ela depois vai fazer link com a memória de longo. Então, é ela que pinça as informações todas as vezes que eu preciso. Por quê? Memória de trabalho, gente, só vai armazenar a informação enquanto eu preciso dela. Por exemplo, vou montar um guarda-roupa. Leio lá no manual as principais informações e toco montar. Alguém me fala, Joana, me passa o telefone da pizzaria. Passou lá 5, 9 dígitos. Decorei, liguei, mas amanhã, se eu precisar de novo do telefone da pizzaria, eu vou ter que perguntar de novo para a Joana, ou eu vou ter que ter anotado. Afinal de contas, essa daqui, ó, é a louca da casa. Então, a gente precisa organizá-la. A memória de trabalho faz isso. Ela dá sentido para as coisas pelo momento que aquilo precisa ter sentido, né? Então, isso é muito importante, porque uma nova linguagem, um novo conhecimento, tudo que chega primeiro passa por ela. É importante? Deu sentido? Teve significado? Longo prazo. Não deu? Vai embora. Quando que essa área pode ficar deficitária? Bom, se eu tiver algum problema biológico ou genético, herdado, como, por exemplo, alguma doença degenerativa, então isso pode atrapalhar a memória de trabalho, o funcionamento dela. Ou, por exemplo,
o TDAH. O TDAH, gente, ele influencia diretamente na memória de trabalho. Por quê? Porque eu preciso de atenção para reter essa informação que chega. Se essa área minha está afetada, logo tenho dificuldade aí de executar, né, da forma correta aquilo que está atribuído à memória de trabalho, né? Então, a memória de trabalho é super importante para o desempenho das nossas atividades, das nossas ações do dia a dia, né? E elas aparecem como queixa, muitas, né? Muitas queixas, principalmente se você está passando por algum momento difícil, né? Se você tem uma queixa de depressão, por exemplo, ou passou por um trauma recente, ou até mesmo, gente, é uma queixa muito comum dos educadores. Por quê? Porque já tem-se aí um conhecimento prévio que essa função é demasiadamente estressante. O estresse, ele pode interferir diretamente na nossa memória de trabalho. E a gente esquece coisas simples e elementares, como, por exemplo, que ano que a gente nasceu. Você vai lá no médico, você vai no supermercado, alguém te pergunta, né, coisas que você sabe, decorado. Ah, qual que é o seu RG? Você sabe? Aí você vai ficar pensando, nossa, menina, me deu um branco. Sabe esse famoso branco? Isso, a afetação de área, né, de memória de trabalho, tá? Então, como que eu posso trabalhar a minha memória de trabalho? Em casa, na sala de aula, na instituição onde eu atuo, né? Primeiro, observando se as informações saem naturalmente. Por exemplo, nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês, eu estou tendo que linkar esse assunto de memória de trabalho e buscar as informações prévias que eu já tenho conhecido, né? Que já são do meu conhecimento. Mas se você percebe que você tem esquecimentos constantes de coisas simples, todos os dias, isso pode se passar lá na sala de aula, pode se passar na instituição que você atua, né? Então, é uma demanda para você pensar, né? E como que a gente trata isso? Bom, primeiro, a gente pode trabalhar preventivamente com a memória de trabalho, com ferramentas e muito simples, como, por exemplo, quebra-cabeças. O quebra-cabeça, ele utiliza totalmente memória de trabalho. Por quê? Porque você não tem o conhecimento do quebra-cabeça prévio, mas você tem a imagem. Então, aquele link da imagem, somado àquela informação que você tem ali, né, com as pecinhas, você vai conseguir montar. Sudoku, caça-palavras. Você também pode fazer uma coisa muito legal, por exemplo, no horário do banho, memorizar tudo que tem no banheiro, fechar os olhos e tentar executar essa atividade com os olhos vendados, porque você acabou de memorizar e logo em seguida você pôs a ação à prova. O que mais? Está na instituição, trabalha com idoso, adolescente, quer trabalhar preventivamente, memória de trabalho, pode fazer uma dinâmica, distribui elementos na sala, elementos coloridos, tudo, vendo os olhos e manda essa pessoa procurar esses elementos. Não troca de lugar, tá? Né? Mas põe uma sala com muita coisa, uma sala muito espaçosa. Você vai poder também executar aí e saber como que está a sua memória de trabalho. Assistir um filme, tenta contá-lo logo imediatamente. Lê um livro, tenta contá-lo para ver se a riqueza de detalhes está lá. Você vai saber se a sua memória de trabalho está boa ou não. Dessa mesma forma, você faz diagnóstico e dessa mesma forma você trabalha e executa a memória de trabalho. O nosso cérebro, ele é plástico. Então, se tem uma área que está deficitária, eu posso, de novo, estimulá-lo, porque é como se fosse um músculo, né? Eu posso trabalhar esse músculo para que ele ganhe força, energia e volte a trabalhar na potência que eu preciso, tá? Então, doenças que podem atrapalhar, já falei, TDAH, uma depressão, um momento de estresse, pode ser um estresse pontual e também pode ser um estresse do dia a dia. Ninguém sabe o que estressa a gente, né? Depende muito, muito, muito do repertório que cada um tem aí interno, né? Então, eu posso fazer esses tipos de trabalho ostensivamente, com idoso também, gente. Todas essas dinâmicas, né? Trabalhar com aquelas sequências, aquelas brincadeiras que exigem sequências, que você tenha que falar, memorizar telefone sem fio, por exemplo.
Parecem todas brincadeiras bobas, mas são muito importantes para trabalhar a plasticidade da nossa memória de trabalho. Lembra, memória de trabalho, gente, o nosso cérebro, ele é plástico, ele tem uma plasticidade, né? E a gente chama isso de neuroplasticidade, que é a capacidade da gente regenerar as coisas, os movimentos e tudo mais. E a gente pode fazer isso lá na nossa clínica ou lá na nossa instituição onde a gente atua, com ferramentas simples como essa. Uma coisa que é muito importante também é verificar como que está a nossa vitamina B12, né? Falta de vitamina B12 também interfere na memória, né? Então, sobre memória de trabalho, é isso. Vou voltar num vídeo falando sobre funções executivas e fazendo um link com a memória de trabalho, porque essas trabalham juntas. Até daqui a pouco. Um abraço, gente. Tchau!